Eu sou psicóloga, sou educadora perinatal e doula há bastante tempo. E tenho meu consultório hoje, também trabalho ministrando cursos para os casais. E cursos que falam da gestação, do trabalho de parto, do nascimento, e também dos primeiros anos de vida, né? Os anos iniciais da vida em família. Porque as pessoas me perguntam assim, você atende criança? Eu digo, não. Eu atendo os pais com crianças até 3 anos, aproximadamente. Então, mas existe isso, existe, né? Porque, e na minha, e na época que eu fiz a faculdade, existia a psicologia do idoso, a psicologia da criança, do adolescente, mas não existia a psicologia perinatal, né? Na qual eu vim me especializar tempos depois, em razão também da lida com assistência humanizada ao parto, né? Então, ficou casado, né? Ficou toda uma atenção diferenciada para as crianças, e hoje existem ONGs por aí, e trabalhos muito legais com relação a isso, ao investimento na primeira infância, como ajudar os pais a educarem melhor os filhos, porque esses filhos que têm os pais no início da vida são filhos que têm mais saúde física, né? Mais saúde emocional, e produzem mais, como é que é? Compartilham mais, criam mais coisas positivas para o mundo, né? E para a humanidade é desse tipo de pessoa que a gente precisa. Então, a gente já vê, já sabe que a base é o lar. Dentro do lar tem que viver uma família, e essa família deve ou deveria dar conta, né, do seu crescimento pessoal, amadurecimento, e incluindo os filhos, porque a gente vai ver no slide, nos estudos, que, como que a gente vai educar um filho? Se educando, se posicionando, e eles vão modelar, vão servir, nós vamos servir como exemplo. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar bom, né? Qual é o tempo e como que eu vou me dedicar com este filho que acabou de chegar, né? Tá aí, porque eles vão ficar bebês muito tempo, crianças muito tempo, né? A gente investe aí até 9, 10 anos, é, intensivamente, né? Então, além desse meu trabalho como psicóloga, como educadora, eu fico assim de backup do backup, do backup das doulas da equipe, né? Porque tenho minha mãe e minha filha para cuidar, num outro ritmo já, né? Agora já tem mais doulas e enfermeiras, e nós temos aí assistência humanizada ao parto. A gente desenvolve esse serviço em equipe, com médicos, obstetras, enfermeiras, né? E nós, doulas, educadoras e psicólogas há 16 anos, né? A Beth é uma das doulas que está aí também é psicóloga, e também desenvolve o trabalho Lembrusque, com o doutor Clarindo, que também, se está no plantão, deve estar lá. E a Paulinha, né? Que é aqui de Itajaí, nossa doula, e que também faz a maior parte dos contatos com vocês, né? É, convidando para os eventos e tal. E então, acho que era isso de introdução. Todo mês nós fazemos esses encontros gratuitos, como em forma de missão, né? A gente trabalha e gosta de fazer isso juntos, mas todos nós somos profissionais autônomos, né? Temos o nosso serviço e nos unimos para prestar assistência humanizada ao parto. Então, e atendemos em todos os hospitais aqui na região, né? Seja particular, público, com médico, sem médico, com os nossos profissionais, com todos os profissionais da equipe, ou um ou outro serviço, né? Mas o mais legal é, como eu falei ontem para os casais, ninguém ainda pode ir sozinho parir, ou não deve, né? Em razão de algumas práticas que ainda aparecem nos hospitais, né? E também se preparar, né? Ontem a gente teve um casal aqui que já pariu conosco, e a Paulinha vai lembrar, porque a Paulinha é quem foi a doula, mas eu estava no grupo, né? Então, ela chegou mais cedo e nós conversamos um pouco, e algo que chamou a atenção foi quem estava com ela, né? Quem estava com ela nunca tinha feito um curso de parto, um trabalho de parto, não fazia a mínima ideia de que era parto, como é que eram as contrações, como é que ia começar, o que ia acontecer e de que jeito que ela ia ficar, né? Então, para a nossa cliente foi difícil, porque ela tinha que acalmar a pessoa que deveria cuidar dela. E essa pessoa ficou bastante tocada, né? Pelo que ela viu, sentiu. Então, mais do que importante, né? Além da gente se preparar, preparar quem vai estar conosco também. Por isso os cursos, né? Então, independente de quem vai estar lá na hora
de profissional, o nascimento precisa acontecer do melhor jeito, porque ele é nosso, né? Então, a gente aprende para poder parir da melhor maneira, né? Então, vamos lá. Educando para a saúde, e só para falar mais um pouco, nós temos um grupo de gestantes que eu chamo de grupo aleatório, são muitas conhecidas e eu digo assim, a gente viu uma barriga, convida para entrar para o grupo, mais ou menos assim, né? Porque elas trocam muitas informações, é muito legal, é um grupo bem flexível. E nós temos também o grupo das clientes que daí fecham os contratos que a gente vai estar juntos no dia do parto, né? Que é um grupo menor, claro. Mas daí depois também temos um grupo das famílias, né? Que daí os bebês nascem e a gente vai para um grupo para poder ver crescer, porque tem bebês já fazendo 15, 16 anos por aí, né? Então, está sendo aí já um adolescente, né? E que já passou por essa fase toda. Então, a gente começa a falar e trabalhar mais esse nosso grupo do puerpério, né? E das crianças. Porque os nossos filhos, então, aprendem o que eles vão vivenciar. E aí, se eles vão aprender o que eles vão vivenciar, aí a gente se pergunta com quem, né? Como? Como que vai ser essa vivência? Então, eles vão nascer e a gente vai colocar alguém para cuidar, porque eu vou voltar a trabalhar. Não, eu tenho rede de apoio, eu tenho avós, né, tias e tarará, que então a família, os familiares, a gente vai se unir e vamos se organizar para eu trabalhar meio período, o outro meio período vai ficar com o familiar. Ou como que eu vou fazer isso, né? Ou como que eu estou fazendo isso para priorizar a atenção ao bebê, né? Então, aí separei um pouco a palavra, né? Preparação para parentalidade, porque pai e mãe, maternagem e paternagem, e maternidade e paternidade, né? Porque uma vez, uma época, os pais trabalhavam e as mães cuidavam dos filhos, né? Esta é uma outra época do qual o pai e a mãe trabalham, então o pai e a mãe precisam cuidar dos filhos, né? Então tudo é dividido, a responsabilidade é dos dois, as mudanças são para os dois. Toda a atenção está para o feminino e para a mulher ainda, mas a gente já vê o quanto os homens já participam muito mais, né, do que antes. Então, as coisas vão mudando e a gente também vai se adaptando, né, com essas mudanças. Então, na verdade, é uma pergunta que eu quero fazer a vocês, né? Isso eu já escuto há muitos anos, tá? Não precisa se preparar, curso de preparação para o parto, para a parentalidade, fazer curso para ser pai. Tem curso para casar, né? Eu já fiz até. Por acaso não casei, mas fiz o curso, né? Então, e não tem curso para ser pai e mãe, né? Então, a gente considera, bom, já que eu sou filho, né, e tive pai e mãe, eu já aprendi, então agora vai ser tranquilo, é só eu repetir o que eu aprendi. Com certeza vai acontecer isso, né? É... Eu peço desculpas que eu tenho uma gatinha no cio, e daí soltar, ela faz barulho, presa, ela faz ainda mais barulho, então estou aí administrando. Então, há que se ensinar, ou pode se ensinar, né, ou deve se ensinar os pais como eles devem educar, como eles podem educar, formar os filhos, né? E essa é uma outra pergunta que eu quero fazer, porque a gente vem conversando, às vezes eles falam assim do parto. Mas o parto é instintivo, né? Para que fazer? A mulher sabe parir. Até sabe, o corpo sabe, o bebê sabe, é fisiológica a engrenagem, mas não sei, para quem se preparou, como foi estar vivendo as contrações, administrando a evolução gradativa da dor, entender a parte que os hormônios agem na gente e a gente fica no estado alterado de consciência, e isso é bom, né? Então, acontecem algumas coisas que ninguém contou para a gente, na verdade. Então, a gente talvez se assuste, fique tensa, né? E às vezes dificulte o trabalho de parto em vez de favorecer e viver de uma forma mais positiva, né? E aí, quando a gente fala também em preparar os pais, em educar de forma consciente, e educar de forma consciente significa você olhar para os seus atos, né? Porque se você vai ser o modelo e exemplo, então não adianta você fazer muito curso se você não pratica, se você não aplica no seu dia a dia, porque o bebê, a criança não sabe o que você tem dentro de você, né? Você tem que mostrar como é que funciona. Então, como que a gente pode dizer preparar os pais ou preparar os casais para serem melhores pais, né? É essa última frase. Como que a gente pode influenciar
de maneira benéfica, né? Então, os nossos filhos, para que eles possam se sentir com segurança, com boa autoestima, né? E que eles não fiquem doentes, porque as doenças fisiológicas também advêm a saúde emocional, né? Então, se a gente sabe que as doenças estão recorrentes, que meu bebê tem um problema, uma amidalite, uma otite, problemas de pele principalmente, e aquilo não sara, vai e volta, e ele ainda nem tem 3 ou 4 anos, é tudo isso bem no início, né? Isso, então, pode muito mais ser reflexo do lar, da ambiência, de como a gente está levando, se um está mais cansado que o outro, se está pesando mais que o outro, como é que está essa mulher no relacionamento com o bebê, o pai com o bebê, como que está o clima no lar, porque o bebê é um reflexo deste clima, tá bem? Então, é muito importante o casal saber disso, né? Para que ele possa administrar. Então, preparar-se a ter pensamentos interessantes, e eu fiquei pensando que palavra que eu podia colocar, né? Interessante porque imaginei que interessa, né? Pensamentos positivos, bons, né? Que a gente possa realmente produzir coisas boas com eles, porque a gente também é o que pensa, a gente é o que come, a gente é o que, né? Fala, sente, então a gente tem que pensar bem, né? Quando os filhos comentam, quando os filhos falam, né? E não é para subjugar, não é para dizer, ah, não é nada, imagina, né? Fazer pouco caso de sentimentos e de pensamentos. A gente tem que dizer, oh, é mesmo, que legal isso, né? E favorecer, fortalecer aquilo que é positivo e aquilo que é esquisito, que a gente não quer muito, a gente tem que dizer, ah, isso aí não foi muito legal, né? Não parece muito bom isso daí, o que tu achas? Pareceu esquisito, não? Então, esse jeito meio teatral de se colocar, a gente ensina a nossa criança a administrar o sentimento dela. Ah, a mamãe acha esquisita, ela fica assim. Depois, quando ela acha legal, ela elogia. Então, né, aí a gente vai mostrando os valores, vai dizendo como é que é elogiar, como é que é ser querido, como é que é ser educado, né? Então, mas não adianta só dizer, olha, não faça isso, tá bom? Porque é mais difícil se comunicar com a criança assim. A gente tem que fazer o, "Ah, não faz isso, doeu, mamãe vai chorar." Mais ou menos assim, tá bom? Então, viver os sentimentos de forma saudável, claro, porque cada vez mais, e agora com a pandemia, então a psicologia, né, ficou bem mais comentada e valorizaram mais, mas na verdade é que a vida inteira, que a gente sabe, né, que existe até o crime passional, que a gente mata e adoece por conta das emoções, então a gente tem que aprender a cuidar da saúde física e da saúde emocional, né? Para isso, viver a raiva ou ficar triste, chorar, dar um tempo, se você está com raiva, então corre, canta ou dança, né? Não dá para quebrar tudo, às vezes dá para xingar, mas dá para ir para o quarto, dá para dizer, pode ficar assim, mas não fica brava comigo, você está brava com o negócio aí, tá bom? Né? Então, espera, né? Outro dia eu vi, como é que é? Vi um negócio na internet que a menininha passou e acho que ela deu com a cabeça no negócio do carro, né? No retrovisor, ela voltou e deu umas batidas no retrovisor, com raiva do retrovisor. Tudo bem que ali ela não deve ter, né, estragado nada, mas como que a gente podia, né, explicar que não precisa fazer aquilo? É uma forma dela colocar a raiva, com certeza, né? Mas não dá para ela bater em alguém e sair e bater também, né? Então, esse já é um, né? E por acaso lá no vídeo diz que onde que está a psicóloga e tal, né? Comenta assim, porque realmente, né? A gente precisa viver o sentimento, porque senão a gente adoece, né? A gente engole a raiva, faz de conta que está tudo bem, e a gente fala para mulheres e homens, meninas e meninos, independente, né? Os dois sentem e os dois precisam viver o sentimento de forma saudável, independente da cultura, né? Ah, porque os homens não devem chorar, e as mulheres têm que mesmo ser mais resguardadas e tal. Não, né? Se a gente quer mudar, se a gente acha que deve ser diferente, a gente tem que aplicar isso desde criança, né? Desde bebezinha. Ter uma atitude compreensiva e consciente e compreensiva, porque tem coisas que a gente não consegue mudar ou modificar, né?
E às vezes as pessoas começam a falar de assuntos que dizem assim, porque o mundo hoje está assim. Daí eu começo já para encurtar a prosa, eu digo assim, ó, o mundo está assim há tempo, ele vem evoluindo nessa área assim, 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 né? Então, não dá para a gente abandonar, ou dizer, não adianta mais mesmo, porque é sempre assim. Não, né? Porque a gente está aqui numa transição, a gente vai passar por um tempo, assim como passaram os nossos avós, vão passar os filhos dos nossos filhos, e assim vai indo. Então, o que eu posso estar fazendo para o tempo que eu estou aqui de bom, né? Enfim, e de que, como eu sempre digo para as meninas, eu quero usar meu material, quero deixar um legado, quero escrever, tudo isso que a gente já aprendeu e viveu e vem vivendo, porque como a gente lê, né? O quanto a gente estuda com materiais que os outros fizeram, né? Que com livros que os outros escreveram, as experiências dos nossos antepassados e dos ascendentes, né? Dos ancestrais. Então, é importante também a gente fazer isso para deixar escrito que é possível mudar e é por esse caminho, e algumas pessoas estão indo, outras escolhem não, e a gente tem um livre-arbítrio para isso, né? Então, uma atitude compreensiva e consciente com a gente mesmo e na formação da família, porque se a gente escolheu ser mãe, escolheu ser pai, é uma responsabilidade, né? Existe a relação por prazer, e tudo bem, né? Porque, enfim, mas quando a gente vai escolher ter uma família, é muita responsabilidade, porque a gente não pensa só no bebê, pensa na Serena adulta, na família, a Serena, minha filha, na família da Serena, nos filhos dela, né? E a gente tem que estar sempre pensando nesta linhagem para melhorar a qualidade, né? Enfim, da família, do comportamento, das características que a gente vai aprendendo e trazendo, né, com a família. Então, se a gente, e hoje a gente sabe assim, ó, tem terapia de renascimento, então a gente trabalha no adulto o nascimento, a forma como ele chegou, né? Daqui a pouco a gente vai trabalhar os primeiros anos de vida também, né? E assim a gente vai evoluindo. Mas se eu, aos 40, 50 anos, sei disso, por que que eu já não vou falar sobre isso, né? E agir desse jeito já com meu filho? Porque ele já está a aprender comigo. Principalmente comigo, o tempo que ele está dentro de mim e muito próximo de mim, né? E depois ele vai estar aprendendo com o pai e com quem está junto também. Então, aprender a se comunicar, né, com o bebê, a se relacionar com ele, é um avanço para a gente, né, enquanto a gente pensa em formação do nosso bebê, né, em ser humano adulto. Então, a gente se pergunta se as crianças aprendem o que vivenciam, elas vão vivenciar com quem? Ou na escolinha, no jardim, nas creches não tem mais, acho que talvez até tenha, mas menos, né, que antes. E aí a gente vai pensar, elas vão interagir com os adultos, porque elas não vivem sozinhas, né? Então, que adultos são esses? Como aprendem as crianças? Com quem que elas vão aprender, né? E desde quando que elas já aprendem? Então, aí a gente começa a ver assim, porque não é, agora talvez ainda não seja ainda uma preocupação de vocês, porque os bebês estão aí 1 mês, 3 meses, 4 meses, né? Mas como nós, e daqui a pouco para quem vai para a escola, não é fácil a gente achar uma escola que a gente possa prolongar o que a gente já faz em casa e que isso seja assim uma evolução e não quebras, né? Para a criança. Então, você quer uma escola que não seja tão rígida ainda no início, que trabalhe valores, né? Como a gente faz em casa, e depois talvez uma escola, né? Mas você não encontra. E quando você encontra, é uma ou duas e olhe lá. E depois, se você quer algo diferente, também não dá, né? Porque as escolas são ainda bastante tradicionais. E aí você se pergunta também, qual é o professor? Quem vai ser o professor? Como que é o professor do meu filho, né? Às vezes eles vêm para casa falando umas palavras até erradas, né? Digo, como é que ela aprendeu isso? Ela aprendeu lá, porque se ela fica 8 horas lá, e depois ela chega em casa cansada, e dá 2 horas e meia, banho, janta e dorme,
ela fica 8 horas ouvindo aquilo, né? E aí, quando ela vem para casa, são 2, 3 horinhas e às vezes a gente quase não consegue interagir com eles, que eles vêm já mais cansados. Então, será que a gente não precisa rever isto? Porque ainda não estamos com, e eu não estou aqui para falar dos professores de forma pontual, estou falando no total, na qualidade, de como eles também são valorizados, o quanto eles aprendem da questão e das questões emocionais, da evolução da criança, para poderem estar com eles e darem bons exemplos também. Se nós pais já temos dificuldades, eles também devem ter, né? Então, as crianças aprendem o que vivenciam e aqui, então, a gente começa a falar dessa comunicação. E aí é bem legal, para quem ainda está grávido, né? Existe aí esse diálogo entre mãe e embrião, mãe, eu digo sempre sementinha, né? E aí existe esse canal que eles chamam de intuitivo e depois o molecular. Esse canal intuitivo, ainda ontem a gente conversou, por acaso as duas gestantes que estavam aqui já tinham sonhado, né? Já tinham sonhado, uma até 2 vezes com o bebê. Então, e eu já tive clientes que me disseram, eu perguntando, planejar esse bebê, como é que foi e tal. Ela, sim, isso eu já, lá nos 16, 17 anos eu sonhei, eu ia ter 2 meninos e o nome deles era ser assim e assim, sabe? Então, às vezes, né, e eu brinco dizendo que às vezes a gente não, né, não sabia, mas em outro nível, né, o bebê já estava esperando por nós, né, de alguma maneira. Mas esse canal intuitivo, então, aparece, né, fica mais visível para a gente com relação quando a gente sonha, né? Mas esse canal molecular é o que a gente mais usa, e enquanto ele está dentro do útero, né? Se a gente não, eu digo de novo, se a gente não planejou, mas ele chegou, então ele vai se desenvolver dentro da gente. E aí, como que é essa comunicação? É puramente fisiológica, neurológica, hormonal, é, celular, né? Porque ele está desenvolvendo e está usando todos os nutrientes, todos os pensamentos, sentimentos, tudo que dá para usar, inclusive quando a gente vai e a gente faz o pré-natal, porque o bebê, ele não fica, a não ser que ele tenha algum probleminha no desenvolvimento, senão ele vai sugando a mãe dele para ele ficar bem e continuar crescendo. Então, ela tem anemia, ela tem algumas questões que ela precisa estar suplementando ou complementando, enfim, conforme, né, os exames mostram, porque o bebê está sugando o que tem nela, né? Então, durante a gestação, o que a gente pode fazer? Se a gente for pensar nesse canal intuitivo, talvez planejar, pensar, sonhar, imaginar, né? E às vezes a gente faz isso sonhando e às vezes a gente faz isso conversando, né? E isso já é uma comunicação, ok? E a molecular é a comunicação, então, mais corpórea, né? Porque ele está aí dentro. Mas lembrando que não é só física, fisiológica, emocional, porque a primeira área que é formada na sementinha, né? Porque é uma sementinha, é o tubo neural, né? Todas as inervações sensitivas, sensoriais e neurológicas são formadas de início, né? Por isso é legal planejar, porque às vezes a gente só vê que está grávida ou sabe que está grávida lá né, mais para frente nas semanas. Então, a gente às vezes perde esse tempo, né? Que já pode estar aproveitando com o bebê. Mas, mais importante, quando a gente está no tempo de gestar o bebê, é gestar feliz, né? Então, tem uma professora que ela diz que realmente as coisas vão mudar quando a gestante puder ficar em casa durante toda a gestação, estar feliz, dormir bem, comer bem, alguém, né, as contas pagas, porque isso também dá tranquilidade, todo mundo saudável. Então, isso é gestar feliz, isto é jogar na corrente sanguínea hormônios que têm sabor bom, hormônios e substâncias que são assim, que tinha que entrar, por exemplo, X quantidade, não entrou nem a mais nem a menos. Quando a gente se altera, fica nervoso, ou fica muito triste, ou fica muito bravo, a gente joga adrenalina, joga outros hormônios e às vezes quantidades a mais ou a menos que vão interferir, inclusive na genética, na formação do bebê aí dentro, né? Por isso aquela velha história de quando a gente vai no médico, o que que tem na família, né? Do que assim,
morre, ou então, né, que tipo de problemas que tem na família. Então, às vezes doenças autoimunes, às vezes é infarto, às vezes, né, outro tipo. Mas por quê que todo mundo tem isso na minha família? Porque a gente carrega, né, mesmas crenças, mesmo jeito de pensar, mesmo jeito de falar, mesmo jeito de brigar, mesmo jeito de resolver os problemas. E aí a gente carrega tudo isso também. Então, quando a gente tem consciência, a gente tem a oportunidade de mudar. Meu, e um bebê, um filho, é a porta que se escancara com as oportunidades de autocrescimento, porque é um espelho seu, né? Então, quem tem filho e quer aproveitar, acho que é a melhor fase de autoterapia para nós. Então, vamos seguir na comunicação. E aí a gente tem esse canal de comunicação que é o sensorial, né? Que é o que acontece dentro do útero e também depois que ele nasce, né? E aí é o que a gente pode aproveitar. Então, a mulher acaricia, ela fala, ela canta, ela dança, e ela, na verdade, vive, né, junto com o bebezinho, o dia a dia. E eu sempre digo, tu conversa com o bebê? Ah, mais ou menos e tal. Então, diz bom dia, diz oi bebê, vamos dormir, ó, o papai tá chegando, vamos trabalhar, vamos lá no curso com a Sara, ó, a Paulinha Dola tá chegando. A gente fala com o bebê como se ele estivesse do nosso lado. Ai, mas isso é esquisito, né, Sara? É, parece, às vezes a gente fala com a barriga, às vezes a gente não tem muitas respostas, porque ele ainda é pequenino e ele ainda não consegue se movimentar ou ele não consegue fazer essa comunicação com você. Mas tem uma hora que ele começa a se comunicar com você, pelos sentidos, pelos sinais, pelos movimentos, pelos padrões de movimento, sabe? Ele tem aquele jeito de mexer, porque às vezes a gente pergunta para ela assim, tá, mas ele está mexendo, ele mexe daquele jeitinho, aquela hora sempre, sabe? Então, já é um jeito, né, de se comunicar. Então, é muito legal. E a mãe faz isso através dos sentidos, né? De conversar, e não precisa falar, né? Às vezes só imaginar, só pensar e se comunicar mentalmente já é suficiente, porque ele está lá dentro, né? Tá, mas daí quando ele nasce? Bom, quando ele nasce, então ele é um pote, né, de sensação, porque a pele dele é o maior órgão sensorial. E aí a gente abusa, porque a gente faz pele a pele, a gente coloca no sling, a gente não desgruda. É bebê mochilinha, né? Nasceu, ficou com a gente vai para a sala, põe ele junto. Vai para o escritório, deixa ele junto. Vai para a cozinha, deixa ele junto. Ai, mas levar ele para tudo quanto é canto. Por que que não? Por que que vai deixar ele lá no quarto? Se ele está esses 200 e poucos dias com você para lá e para cá, para lá e para cá, ainda quando você deita, ele ainda faz aquela festinha que você consegue sentir. Aí, quando ele nasce, você quer botar ele lá sozinho no berço, quieto, escurinho e tal. Então, é muito, muito diferente, né, esse movimento para ele. A gente tem que ir seguindo e adaptando o bebê com as novas rotinas que sejam mais devagarinho, sempre lembrando da vida do útero, que foi a primeira. Então, a gente tem que fazer sempre remembers, conter, às vezes o casular, né? O casular que eu digo é fechar ele com o casulinho, mas a gente só quando para dormir, porque às vezes ele se mexe sozinho e acorda com os bracinhos, com os movimentos das mãos que ele ainda não está acostumado, então é só naquele tempinho, e às vezes quando ele precisa, né? Às vezes ele está muito estimulado, né? Então, toda hora que a gente pode, nesse primeiro mês, segundo mês, terceiro e quarto mês, até o sexto, a gente pode estar fazendo esse tipo de recordação para ele, né? Botando musiquinhas, cantando musiquinhas. Vai, né? Do meu lado. Então, aí a gente, de novo, eu pergunto, né? E se vocês ainda não iniciaram essa comunicação, né, com eles, e às vezes elas dizem assim, eu até converso com ele, mas ele não, né? O pai não põe a mão, não é muito assim íntimo, né? Não tem muita liberdade, enfim, para fazer ou não se sente. Mas é muito assim, quando o pai ouve, quando o bebê ouve a voz do pai, e principalmente quando a gente está, né, durante o trabalho de parto ali no nascimento, é nítido, né? A voz que ele reconhece. E se vocês treinarem isso com os pais e dizerem, meu, vai reconhecer a voz, vamos treinar, vamos conversar, né? Aqui, ó, o papai, daqui dá um beijinho e tal, tudo isso o bebê sente, o carinho, a ternura. E, de novo, o que nós fazemos com a gente, com o bebê está aprendendo para quando ele for fazer
com a família dele, com os filhos dele, né? Porque não nos ensinaram. Vocês estão fazendo palestra, vocês estão ouvindo agora, fazendo, e alguns ainda fazem os cursos e tal, outros não, né? Então, a gente está aqui melhorando a qualidade, trazendo consciência para, se a gente puder melhorar a história, a gente pode, porque depende de nós, né? Do nosso jeito de se colocar, enfim. Então, eu sempre pergunto, né? Como os bebês sentem, como são recebidos, né? E como a gente recebe, eles sentem também. Se a gente recebe com ternura, com afeto, com alegria ou com tensão, com medo, com nervosismo, né? Com ansiedade. Então, por isso, às vezes, a gente, claro, salvo intercorrências, né? Sempre conversa para a gente, durante o trabalho de parto, para tomar decisões juntos, né? Então, de que forma eles aprendem e já estão aprendendo, né? Isso é muito legal. Como eu digo assim, eu não sou uma pessoa que me maquio muito, né? Tu vê que hoje ela nem me reconheceu que eu dei uma arrumadinha na cutis, mas eu gosto de me cuidar, né? Então, a Serena também, se vocês veem ela hoje, ela está muito bonita, toda maquiada, toda produzida. Eu disse, quem é que fez assim? Você fui eu. Diz ela, digo, onde ela aprendeu, ela vai me ensinar já. Pensa, né? Então, como nós mulheres, né, escolhemos maternar, e como nós estamos gestando, se é que a gente ainda está gestando, ou se a gente está nesse papel de maternar já, né? Será que a gente está ali inteira? Ou a gente está maternando e fazendo mais uma, duas, três coisas, né? Então, quanto mais a gente concentrar, primeiro mês, segundo mês, principalmente até o quarto, quinto mês, que começa a mudar um pouquinho, e a gente já se relaciona, né? Com o bebê, né? Já conseguimos interagir com o nosso ainda quase recém-nascido, né? E não só a mulher, né, a mãe, mas a gente pergunta aos pais, aos companheiros, né, e acompanhantes, enfim, se eles também estão cuidando, como estão cuidando, e se eles estão se preparando para o puerpério, ou para quando o bebê chegar, como que vai ser o dia a dia, né? Quem é que vai acordar, quem é que vão ajudar, como... E eu sempre digo que, né, a mãe cuida dela, do bebê e da criança, e o pai cuida dele, da mãe e do bebê e da criança. O bebê e da criança porque a gente fala de 0 a 3 anos, começa a bebê e chega até a criança, né? Então, aí vocês já ouviram falar na estereogestação, e é bem legal. É, Quando a gente fala nesses 1000 dias, né? E a gente, então, contempla o tempo da gestação e mais esses 2 primeiros anos, porque o bebê tem um jeito de se colocar. Lembra que o bebê fala assim, o bebê quer água, o bebê quer suco, dá para o bebê, isso é do bebê. E daqui a pouco eles dizem, isso é da Sara, eu sou a Sara, né? Eles têm um outro jeito de olhar para o mundo, assim como daqui a pouco eles começam a andar, daqui a pouco eles começam a falar, né? Então, por isso é importante, quando eu digo para vocês que eu trabalho com crianças de 0 a 3 anos, porque elas têm um jeito de pensar. 3, 4, 5, 6 anos, elas começam a pensar diferente, né? Mais por elas, né? Não tão reflexo ainda do lar e da relação. E aí, por isso que eu falei, ó, quando a gente está maternando, né, a gente tem que maternar a nós, com consciência, se está difícil, eu vou tomar um banho, eu vou relaxar, e por que está difícil isso, né? Como que foi a minha maternagem, os questionários que a gente faz, como foi que eu fui cuidada, se eu mamei, até que tempo que aconteceu isso, né? Então, a gente faz sempre um questionário perinatal para saber como que aconteceu isso, como foram os nossos primeiros 3 anos. Como foi a nossa gestação, o nascimento, o início da vida em família? Porque a grande tendência e a gente pode fazer uma prospecção, pode ter uma ideia de como a gente vai se dedicar, disponibilizar tempo com o nosso bebê, porque lá atrás fizeram assim comigo. Então, eu vou fazer assim. Só não vou fazer do mesmo jeito se eu ler, me informar, estudar e acrescentar mais recursos aí nos dados, né? Senão eu vou repetir de forma natural o que eu aprendi, ou seja, eu aprendi apanhando, então eu vou também bater para educar, né? Isso mais ou menos é o que a gente faz. Porque deu certo, né? Mas palmada não mata ninguém, mas aqui a gente cresceu sem palmadas, e eu achava bem legal quando as pessoas diziam para ela, tu não sabe o que é castigo? O que é castigo, mãe? Porque nem castigo a gente fez, porque a gente tinha sempre uma relação de que, não, isso daí é do papai, isso daí é meu,
tu podes ficar com esse, né? A gente sempre foi dando, tipo assim, né, um pouco de limite, mas sempre dizendo, vai, eu tô aqui, tô olhando, né, dando liberdade para ela ir, sem ter que fazer tantas coisas de forma, tenho que fazer, por quê? Não, porque tem que fazer, porque tem que acordar às 7 horas, porque não pode ficar dormindo até tarde, porque tem que, não, né? A gente tem que, precisa mesmo ter mais consciência para melhorar esse jeito de falar com eles, né? Então, ali, até 3 anos, né, a gente vai falar, e às vezes a gente vê crianças que manipulam, que mentem, que batem, ou então, né, que apresentam doenças até os 3 anos. Depois, são outros tipos de doenças de 3, 4, 5, 6 anos para frente, que a gente chama de primeira infância, tá bem? Então, eu devia como gestar, parir, e aí fiquei em casa 1, 2 anos, com certeza. Com 3 anos eles iriam para a escola, porque eles têm que interagir com o adulto para depois interagir com as crianças. Primeiro aprender o que é amor a amar, né? Como eu sei, não é para aprender como a tia, é para aprender com a mãe, com o pai, com quem ela convive, para depois expressar lá, né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Às vezes a gente diz, nossa, nem reconheço, nem parece ser meu filho, mas você cuidou no início? Talvez não, talvez ela está modelando outras pessoas, porque ela fica mais tempo lá. Então, a gente tem que estar mesclando isso, ok? Eu tinha uma cliente que eu sempre lembro e falo nos cursos, que ela tinha uma grande rede de apoio e ela tinha 2 avós. E ela disse assim, olha, eu vou voltar às 6 meses com tudo porque eu preciso e tal. Mas assim, amanhã toda eu vou ficar com o meu filho e ele vai almoçar comigo. Daí à tarde eu vou dividir uma com uma avó, outra com outra avó, uma com uma avó. Eu digo, meu, que delícia, né? Além disso, ainda ela disse que ia escrever numa folha o que elas podiam fazer ou deveriam fazer com o bebê. Isso eu achei ainda mais legal. Mostra que ela confia nas avós, né? E ela está informando, né? Está melhorando a qualidade deste cuidado. Então, por que é importante? Por que a gente investir nas crianças? Por que a gente botá-la nas escolas, na escolinha de inglês com 2, 3, 4 aninhos, né? Porque aprende muito mais rápido, muito mais fácil, aprende e nunca mais esquece. Por causa disso, porque o cérebro do bebê é 250% mais ativo que o de um homem adulto. Ele aprende sempre muito mais rápido. A gente fica decorando e uma vez que eles escutam a música, eles, pum, já gravam, né? Porque formam bilhões de ligações neurais até os 3 anos de vida. Porque é para ser assim, neste momento da vida. Então, a gente não fica tipo, o bebê chegou, aí de repente a gente começa a andar D4 pela casa para mostrar para o bebê, olha, bebê, daqui a pouco é para engatinhar, viu? E aí a gente sai andando, né, engatinhando para ele ver a gente. Não, a gente pega ele e diz, olha, bebê, agora é assim, ó, primeiro passo, tu faz assim com a perna, o outro passo, assim, não, ele aprende olhando, né? Ele já vem e vê, né? Anda, corre, enfim, palavras, né? Depois ele, tem crianças que leem, né? Enfim, mas tudo acontece esse aprendizado muito rápido, porque é como se a gente tivesse o nosso servidor, o nosso computador vaziozinho, né? E a gente vai encher de conteúdo para depois trabalhar com tudo aquilo ali. Mas aquele é o momento de encher com um conteúdo que vai ficar para a vida toda, né? Com um conteúdo que a gente vai usar para depois nas situações mais fáceis, difíceis, nos desafios da vida, na situação de perder, enfim, no ânimo, né, o ânimos que a gente diz, na iniciativa de ir para a vida, de produzir, né? Tudo isso depende do início da vida, da mãe, do pai, ensinarem isso, né, para os seus filhos. Então, às vezes tem aquela, e a gente está vendo muito isso assim, como é que é? Não, tem que, hoje ainda, acho que eu escutei minha mãe falar, não, porque eu não tenho uma preguiça de acordar, e tem que acordar, né? 7 horas tem que acordar. Ela tem 84 anos, né? E ela já é aposentada. Eu digo, mas por que tu tens que acordar às 7 horas? Tu não pode passar das 8? Não, é porque, né? Aí vem aquela história, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu digo, e a pessoa que trabalha de noite, então tá ferrada, né? Essa tá excluída de Jesus e tal. Porque não é assim. Ou então aquele que diz, meu, tem que trabalhar, né, dar o sangue para conquistar. Às vezes não, né?
já foi a época de dar o sangue. A gente tem que se esforçar, claro, com tudo, mas às vezes esse jeito de olhar é difícil, o negócio não está fácil, não. Às vezes você diz para a criança, quer ver? Mas crescer, ver como é que é a vida, né? A criança pensa, meu, eu não quero crescer, né? Ou pensa, meu, eu não quero crescer, porque se já é difícil, né? Então a gente tem que estar mostrando o quão bela é, né? Está cheio de problemas, às vezes vem mais feliz, mais triste, mas isso se incomoda, mas esse é o viver, né? Faz parte. Quanto mais você vive isso em casa e demonstra, né? Por exemplo, numa briga, numa discussão, vocês discutem, ninguém chama um monte de palavrão, ninguém quebra nada, nem se bate, mas existe um começo, um meio e um fim. Tipo, brigamos e pronto. Abraço, beijou e resolveu. Isso, né? Essa coisa que é importante para a criança, né? E sempre, desde bebês, as crianças acham que os pais são tudo na vida para eles. E que se os pais não estão felizes, o problema é com eles. Então, eles arrumam uma doença ou arrumam comportamentos, às vezes, complicados, difíceis, esquisitos, para dizer, oi, gente, eu estou aqui, né? Vocês não têm que ficar brigando, vocês têm que cuidar de mim. E a gente vê tanto isso, né? A gente vê muitos adultos se atrapalhando para cuidar de bebês e de crianças, né? Uma vez, isso faz tempo já, mas eu me lembro que teve um casal e que o marido me ligou, recém tinham chegado em casa do hospital, ele me ligou e ele falava, eu não entendia muito bem o que ele falava e a sensação que eu tinha é que ele estava meio assim, dormindo, acordando. Aí eu disse, tem mais alguém na casa? Aí ele deu o telefone para a esposa dele. Aí a esposa contou que eles tiveram um bebê, que estava com dificuldade de amamentar, e que eles estavam a segunda noite já sem dormir. Eu disse, quem está aí com vocês? Eu disse, tá eu, meu marido, a minha mãe e a minha cunhada. Então, eles estavam em 4 adultos, né? Com dificuldade com a bebezinha. E aí eu fui lá, e foi muito fácil de resolver a questão da amamentação, né? Mas, então, como que a bebezinha estava se sentindo, né? Com esses 4 adultos, talvez, e é como a gente tem que se colocar, né? Como que a gente vê se o bebê está gostando ou não? A gente se coloca no lugar do bebê, né? Daí eu pensava, meu, como é que o bebê olha para aqueles adultos todos e ninguém sabe ajeitar, ajudar, ou ninguém acha que sabe, porque na verdade todos sabemos, né? Basta sensação de órgão, olhar, sentir, né? Claro, e na necessidade pedir um apoio profissional ainda melhor. Mas para a gente ter uma ideia de que às vezes a gente vai viajar e tu estuda tudo, não é? Então eu falei para Paulinho, meu irmão foi fazer a caminhada de Santiago de Compostela. Nossa, ele tem até a altura, as montanhas que ele passa, tudo. Ele já sabia antes, né? Eu digo, nossa, quando a gente quer viajar, a gente sabe tudo. Quando a gente vai fazer um bebê ou vai ter um bebê, a gente compra tudo. A gente compra as coisas, às vezes vai usar meses depois. Então, economiza, não compra já aquilo. Economiza e vai investir em cursos, em preparação, porque você economiza saúde, economiza remédio, né? Então, pronto, no início da vida, o bebê produz mais sinapses, né, nesse primeiro ano, do que em qualquer outro período da vida. Então, por isso a gente diz assim, que ele já sai andando, já sai falando, ele já aprende, a gente não ensina, ele olha, né, e faz aquilo. Isso é muito, muito legal. Mas se a gente for pensar como que você anda, como que você fala, como você se coloca, como que você se posiciona na família, no mundo, na vida, porque é assim que seu filho vai aprender a se posicionar também, né? Então, aí até os 6 anos de idade, talvez ele já formou, né, 90% aí das sinapses cerebrais. E até os 4 anos de idade deve ter alcançado mais da metade do potencial mental que terá quando uma pessoa adulta, né? Então, como é importante o início da vida, a primeira infância, e para a gente se organizar com isso, porque planejar, eu não planejo fazer faculdade, eu planejo fazer faculdade, depois a especialização, ou pós-graduação, ou mestrado e tal. A minha carreira, eu planejo, assim como eu tenho empresa, ou tenho meu negócio, a gente programa, então a gente também tem que planejar o filho. Não, no primeiro ano tu vais ficar em casa, vou trabalhar, nós vamos sair do escritório, nós vamos montar o escritório em casa, porque o importante é a gente estar junto para dividir os afazeres, e como que a gente vai fazer esse investimento no início da vida, tá bem? Que é planejar um filho. Não é só gestar e parir. É gestar, parir, cuidar, mais no início da vida. 1, 2, 3 anos.
né? Por conta disso que vocês estão vendo aí, né? Então, apesar desse desenvolvimento dele, que tem que continuar, e tem um psicólogo que sempre fala, que o bebê nasce com 9 meses, ele devia nascer com mais 3 meses, com 12 meses, com 1 aninho, né? Talvez ele fosse um pouco melhor no desenvolvimento. Mas aí, segundo ele, no livro, ele não passaria, né, por nós, não aconteceria o parto. Então, por isso, ele nasce um pouquinho ainda mais dependente que outros mamíferos de outras espécies, né? O nosso é assim. Mas, então, é nos primeiros 1000 dias, né? E a gente, gestação e os 2 primeiros anos. Se tem maridos ouvindo, como é importante o apoio de vocês nesse momento, né? Então, é aí, nesse tempo, que reside a importância da presença da família, porque é a família que ela deve modelar, que ela deve escolher para serem os exemplos dela, né? Da educação. Então, a gente vai ensiná-la a ser educada. Como? Sendo educada. Lá na escola, eu não sei se todo mundo é educado, se todo mundo pede perdão, desculpa, por favor, muito obrigada, como aqui. Mas quando ela chega lá, ela vai já chegar falando, porque aqui em casa a gente faz isso. Pode se pegar para mim, por favor? Né? Então, isso não é para ela aprender lá, é para sair de casa já com isso pronto. Aí ela vai interagir com outras crianças lá, né? E dos exemplos, né? E da transmissão desses valores, tá bom? Que tu pensa em todos os valores, né? Principalmente esses mais importantes, que é o amor, o vínculo, né? O afeto, essa sensação de que, eu sou amado, eu sou bem-vindo, eu sou da mãe, eu sou do pai, eu sou dessa família, eu sou daqui, eu pertenço a este lar, né? Isso é bem importante para o bebê e para a criança. Então, experiências sensoriais positivas e interações sociais com os adultos, isso é pesquisa científica, que promovem as capacidades cognitivas, ou seja, a inteligência da nossa criança. Então, não é... Antes também tinha a história do Piaget e a gente vai evoluindo, né? Não querendo dizer que está errado, mas a gente pensava, então, que a criança tinha que brincar com a criança para estimular e crescer, sim, depois, no início da vida, não. Ela tem que aprender, não tem como um bebê ensinar outro bebê, tem como eles interagirem, né? Mas, e leva um tempinho ainda para eles interagirem entre eles e gostarem dessa interação, né? E aprenderem com ela também a dividir, a todos esses vínculos, esses valores que também, né, são bons quando a gente começa importantes, a socializar. Mas os primeiros, a base, né, é importante ser com o adulto e com o melhor adulto que a gente possa ser ou ter para os nossos filhos, né? Então, e às vezes eu vejo nos grupos elas pedindo babá, 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 daí eu fico pensando, babá para quem? Quanto tempo será que tem essa criança? Eu fico imaginando, será que ela vai, como algumas que eu conheço, pagar 2, 3 pessoas para daí ela trabalhar, para daí uma leva o filho, daí a outra passa e busca e deixa na casa de não sei quem, para depois ela sair do trabalho e pegar aquela criança. Então, ela move 3 pessoas para daí ela ver o filho no final do dia, porque ela tem que trabalhar. Quanto ela paga? Como que é isso? Será que esse movimento é o mais saudável para aquele período? Eu sei que, Sara, às vezes não dá. Claro que eu sei, a gente está tentando adaptar a nossa realidade para melhorar, porque em toda e qualquer realidade a gente pode melhorar a qualidade dela, né? Mais abastado ou menos abastado, o importante é conhecer, é saber, se informar, né? Estar consciente. Então, a capacidade que uma criança tem de controlar as emoções está intimamente relacionado com essas experiências delas precoces, do início da vida, não é com 7, 8, 10 anos. 7, 8, 9, 10 anos, você já conhece a criança que você tem. Você já tem uma ideia do adulto que ela vai virar a ser, né? E eu sempre brinco, elas são mini adultos, né? Mini adultinho. Então, e ela aprende a administrar, e quando eu digo administrar, controlar, não é uma palavra rígida, né? Dizendo, tem que administrar. Não, é viver a emoção, é poder deixar e ficar triste, é poder chorar, é poder reclamar, mas pronto, chorou, reclamou, deu, vira a página e continua a vida, porque assim é o viver, né? A gente chora, a gente perde, a gente discute, mas a gente vai lá, se levanta, faz de novo e tal. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, que adulto que vai ficar com os meus filhos, quanto tempo vai ficar, e agora a Serena sempre estudou meio período, e 2 anos e pouco ela foi para a escola, e a gente se dividiu para esse cuidado, e agora, depois da pandemia, então ela começou a ir período integral. E ela começou a ir período integral
E me pareceu bom, porque quanto mais a criança cresce, mais investimento precisa, né? Porque ela exige muito mais de você, ela quer jogar, ela quer conversar, ela quer, né? Quando é bebezinho, às vezes você pode até trazer para um curso, porque ainda não anda e tal, né? Então você tem mais controle. Aí, só para lembrar, algumas pessoas já sabem disso, eu sempre trago, né? Porque é uma coisa bem... Como que se estrutura, eu digo, como que se formam os órgãos no corpo do ser humano, né? Também se desenvolve a estrutura da psique do ser humano, a parte emocional, psicológica, né? Então, temperamento, personalidade e caráter. O temperamento é durante a gestação. Então, se ele é mais introvertido, extrovertido e tal, tudo isso são genes, né, de pai e mãe para contemplar. Depois já começa a interagir com o meio, depois que ele nasce, e esses exemplos de como ele é tratado, recebido, e que vai moldando, né, ou reforçando, compensando, né, de forma saudável algumas coisas ou não. E depois, 4, 5, 6 anos, a gente fala do tal caráter, que a gente, que mau caráter, que isso. Então, o caráter se estabelece aí, se estrutura aí, ó, 4, 5, 6 anos de idade. Então, se ele será, a gente já tem indícios nesta idade de como será esse caráter, ok? Como será esse ser humano. Então, por isso é muito importante, às vezes, esse período contraturnos, né? Está estimulando as crianças a fazerem outras atividades também, para se desenvolverem, mas às vezes a gente consegue ficar esse período, né, em casa, com a criança quando ela é menor. E agora, eu tenho dito para as meninas, tá bem difícil, porque tu vê, eu tô aqui falando com vocês, ela tá lá em cima no computador jogando, né? Esse é o contrato nosso. Se eu estou trabalhando, tu então joga, porque trabalho, mamãe, você ama o que você faz, eu também amo jogar. Entenderam? Então, a gente negocia. Eu estou fazendo o que eu gosto, ela está lá em cima fazendo o que ela gosta. Mas se eu não estivesse trabalhando, a gente estaria vendo um filme, né? Fazendo algumas coisas juntos. Então, isso que é administrar, isso que é, né, um termômetro para ver quando que você pode, com qualidade. Porque também não adianta você ficar em casa, sair super pouco e se sentir mal, né? E aí você vai comer mal, dormir mal, se posicionar mal, se cuidar pouco, se deixar de lado, e tudo isso vai ser modelo para eu que estou vendo também, me deixar de lado, me tratar mal, comer pouco. Eu vou aprender com esse seu jeito, né? Então, aí vai esse slide para os avós e para os papais, que quanto mais, né, uma criança for abraçada, pega no colo, eslingada, né? Colocar no sling, grudar na gente, beijar, mimar mesmo, mais segura, mais inteligente, mais tranquila ela será. Não vai dar, como é que é? Barda, não vai deixar a criança muito melosa e tal, muito dependente. Pelo contrário, quanto mais segurança, quanto mais afeto, quanto mais a criança pode contar com você adulto, mais ela volta, mais ela pede, mais forte ela se sente. Isso é bem nítido. Então, a gente pensa aí na nutrição do bebê, um amor, vínculo, né? Mas também os limites, tudo com muito afeto, né? E a comida. A gente vai sempre ter que dar um leite ou alimentar, mas sempre com esse amor, com esse vínculo e com os limites, né? E aí também são pesquisas que nos dizem que crianças sofridas ou, né, enfim, desprezadas, sem amor, elas podem até desacelerar o crescimento, né? Enfim, piorar, né, a saúde física e emocional, apresentar sintomas físicos e psíquicos, né, infecções, como eu falei, de repetição, problemas alimentares, né, e às vezes elas não apresentam de início, mas o problema foi no início e elas, então, o reflexo é mais tarde, né. Mais um pouquinho, algumas famílias também com relação à mãe, à mulher, né, de novo falando nesse trio aí de amor, vínculos e limites. Algumas famílias menosprezam, não dão, na verdade, muita bola para os sentimentos da mãe, né? Então, pode gerar esses sentimentos aí de solidão, menos-valia, né? Porque, no fim, não, às vezes ridicularizam, ela está assim, não se sente assim. Eu digo, não, ela pode ficar, os hormônios também mexem, lembra? Os hormônios mexem com a gente na gestação,
e depois mexem no puerpério para a gente ficar sintonizada com o que o bebê precisa. E a gente quer trabalhar, a gente quer fazer as coisas, a gente quer voltar para aquela vida, e aí desconecta, né, com essa comunicação linear, corporal, que é com o nosso bebê recém-nascido, né? Então, isso é muito importante. Aí, às vezes, também, no início, ainda não sei cuidar bem do meu bebê, né? Tenho insegurança como fazer, mas... E às vezes também quando a amamentação não se estabeleceu, sabe? Quando a gente tem... E são poucas as mulheres que têm dificuldade, mas aquelas que têm dificuldade. E aí elas não recebem esse apoio do companheiro ou da família, né? Porque é um investimento, então às vezes a bebê chora, e toda essa comunicação fica um pouco mais diferente, né? Então, às vezes até eu brinco que tem famílias que competem, né? Eu digo, olha, vocês são um time, mas um time que joga junto, né? Porque às vezes é uma disputa entre o casal, para quem fica, para quem cuida do bebê, né? Por isso a gente tem que estar e por isso se conhecer, né? Porque eu venho de uma linhagem, o outro vem de uma outra linhagem, o nosso bebê é a mistura disso, como é que a gente vai fazer, né? Então a mãe pode deprimir, pode se sentir muito mal, achando que não é capaz de cuidar do seu bebê, ou que não sabe bem, que não, né? E eu acho um barato quando eles vêm no curso, e que às vezes elas são mais desajeitadas do que eles, sabe? E aí é muito legal esse companheirismo, um rir do outro, né? Então esse é o jeito de estar junto nesse time, né? Então, mas é importante porque às vezes nós não lidamos bem com a nossa dificuldade, né? A gente não lida bem um sentimento de frustração. Eu queria conseguir, mas eu não estou conseguindo. Quem que eu sou? Como é que isso? E isso, né, já passa para o seu bebê, né? Então, como que eu vou lidar com esse sentimento, né? Como que eu vivo com essa solidão, enfim. E a qualidade da relação aí, né, entre marido e mulher, que daí abala a relação com o bebê, né? Como se eles, então, jogassem cada um por si, na mesma competição, né? O bebê que fica chorando ou adoecendo e os pais que ficam aí ou brigam, se desentendem, ou então eles congelam, o que ainda é pior, né? Porque tem casal que briga mudo, sabe? Aquele que, não tem nada aqui, tá tudo bem, né? Mas não abraça mais, não beija mais, não fica mais junto. E como que a criança vai aprender afeto, carinho, gratidão, vendo o casal trocar, vendo o pai tratar a mãe bem, vendo a mãe tratar bem o pai, vendo os familiares se unindo, tudo isso, né? Então, existe aí uma fusão, né? Quando o bebê, enfim, com a mãe, inicialmente. Então, ele manifesta tudo que a mãe sente, né? Como eu falei, que se transforma num espelho, vive como se fosse do bebê o que ela sente. Então, se ela sente tristeza, se ela sente raiva, se ela sente insegurança, se ela nem sabe o que ela sente. E eu digo, às vezes a gente sente o esquisito, né? O bebê também sente. Então, nessa hora, a gente tem que dizer, aí, bebê, tá difícil hoje, o trabalho foi assim, assim, mas amanhã amo você, tá tudo bem, tá bom? Mamãe vai se acalmar, e a gente... Porque precisa, porque a gente libera hormônios na corrente sanguínea e isso chega pro bebê, né? Ah, vai fazer diferença? Sim, com certeza, tudo faz diferença. Vamos imaginar um útero, um bebê lá dentro, da qual a mãe nunca fez contato, porque talvez foi uma gravidez indesejada, e ela só tem lembranças ruins. Agora a gente vê um útero, que é uma falação total, cheia de beijo, abraço, todo mundo chega e diz, ontem a Paty estava aqui, ela disse, lá em casa está todo mundo grávido, é uma alegria com o Eros e tal, eu fiquei, né? Então, olha que lindo este lar, e como fica esse bebê? Ah, não vai ter diferença esse desse, quem sabe? Né? Se a gente for ver mesmo, porque às vezes a gente precisa fazer isso para ver o quanto pode melhorar e mudar, né? Então, a mãe precisa realmente de apoio genuíno, total, para poder maternar inicialmente, né? Porque vai maternar a ela e ao bebê, né? E o pai também, paternagem e paternidade, isso é um investimento para o futuro, né? Se a gente, o que eu posso fazer para minha família? Maternar e paternar, juntos, ou mais um ou menos outro, mas tem que ter um pensamento, tem que ter um planejamento para os primeiros anos da vida de família, né? Então, o bebê sente, recorda, né? O que mais a mãe rejeita, a maior dificuldade da mãe, o que ela menos tem de consciência é o que o bebê vai mostrar, porque lembra que eu falei que o bebê é uma oportunidade, o filho é uma oportunidade de autocrescimento? Então,
Na minha casa, a gente só abraça quando é aniversário, né? Agora é que eu estou abraçando mais a mãe, né? Que eu sou mais trabalhada, né? Mas a Serena, toda hora, ela diz, mãe, vem me abraçar. De manhã ela diz, vai, me abraça, me levanta, me acorda com um abraço. Eu acho que eu nunca fui acordada com um abraço da minha mãe. E hoje, eu sempre lembro, agora que ela pediu uma vez, então quando eu chego lá, eu já vou abraçando ela, né? Mas é ela que me pede. Então, eu estou numa outra geração de toque de contato, né? Que é, para mim, um aprendizado e pensando, olha, tá dando certo, né? Que já tá melhor com a Serena. Eu imagino que com os filhos da Seri ainda vai ser melhor ainda, né? Outra coisa que a gente se comunica é com o sono, né? Então, bom, o sono, primeiro ele tem um sono curto, né? Que é um sono REM, e fica ali bem receptivo, né? Aos estímulos, às vezes a gente conversa e fala com o bebê nessa fase de sono REM, né? Que é um sono mais leve, mas depois quando ele dá aquela desmaiadinha, né? Ele até se protege e a gente quer que ele fique, porque ele se desenvolve ainda dormindo, ele ainda vai dormir 16, 18 horas por dia ainda nesse quase primeiro beijo, para depois começar a interagir, né? Ele ainda precisa das horas do sono para poder completar o desenvolvimento dele, né? Mas às vezes ele tem sinais, ó, de sobrecarga e a gente às vezes não se liga que ele está bocejando ou muito soluço, às vezes ele franze a testa, né? Faz umas caretas engraçadas, regurgita, às vezes evacua, né? Enfim, moleza, cansaço, às vezes ele está dizendo que está super, né, excitado com os estímulos e a gente dá para um pegar, dá para outro pegar, não sei o quê, né? E aí, no fim, muda um pouco, né, essa qualidade desse sono. Mas bebê que dorme bem é um bebê saudável. Então, se ele não dorme bem, dorme, acorda, faz picos, dorme pouco e depois, né? Tudo isso, padrão de sono, já nos comunica, nos diz como é a comunicação entre e a relação, o clima do lar, né? O choro é outra forma de se comunicar, que a gente também tem que aproveitar, né? E eu brinco dizendo assim, meu, os bebês, lembra que quando eles nos contavam antigamente, os bebês não abriam os olhos, eu nem consigo pensar nisso, porque os nossos bebês, a primeira coisa que eles fazem quando eles saem é abrir os olhos, sabe? E já começa a olhar e tal, e depois ele começa fazendo um movimento, né? E alguns choram e outros nem choram mais tanto, só, né? E dizem que esse choro ao nascer é por conta dos alvéolos, que o pulmão infla e tal, tudo aquilo que é uma reação também fisiológica dele, né? Mas se fosse bom, eu ia dizer para vocês assim, ó, se eu pudesse escolher, eu diria para os bebês, vocês já nasçam falando, porque para os adultos ia ser uma mão na roda, né? Porque descobrir o que ele tem quando ele chora, se é fome, se é cansaço, se é desconforto, se é de dor, se é um estímulo em excesso, é difícil às vezes, sabe? Porque a gente não está conectado. Porque se a gente estiver só maternando, só olhando para o bebê, cuidando, fazendo higienes e tal, mas deixando o mundo lá fora durante um tempo, que eu estou aqui conectada para eu conhecer meu filho, o que ele gosta, como é que é, o temperamento que ele já vem com ele, né? Então, isso vai depender de mim, de como eu vou maternar, de como eu vou estar disponível para estar com ele. Mas ele não vem falando ainda. Então, esse é o nosso papel. Por isso, maternar. A gente fica com eles para conhecê-los melhor, né? E aí, se a gente conhece, a gente dá respostas mais assertivas, mais certas e mais rápidas para esse bebê. A gente já, às vezes, tem mulheres que na primeira semana já sabem, ele não gosta assim, sabe? Ele gosta desse jeitinho, ó. Assim já, né? E tem aquela que tem uma semana que ainda não deu banho. Não deu banho, no caso, outros deram banho. Ela não deu banho. Ela ainda não pegou o bebê. Ela ainda está deixando que os outros façam, talvez naquele ponto que a gente falou antes, eu acho que eu não sou capaz, será que eu sou, será que eu posso, será que eu consigo, né? E fica nessa, e sofre, né? Com certeza. Então, seguir aí as reações de comportamento do bebê, o que dá certo com ele, né? Porque não tem receita, se tivesse receita, todo mundo comprava o livro e aplicava, né? Mas o ser humano é um bicho esquisito, é um bicho maravilhoso, né? O ser humano é que pensa, quem cria, quem transforma, quem muda tudo. Então, não dá para ser fácil. Gatinho, tu vê, a gente cuida, o cachorro, a gente cuida também, adestra e faz como a gente quer. Mas nós não, né? Nós somos diferentes. Então, lembrar de como você vai escolher viver essa maternidade,
e interpretar o que você está vivendo, né? Lembrar de como tudo que chega ao bebê, então o que nós estamos falando, das músicas que nós estamos cantando, às vezes a gente está numa festa que não conhece muito, e as músicas que estão tocando têm umas letras muito esquisitas, e que não fazem parte, né? Então, eu né? A gente tem que ver, porque se eu estou escutando isso, eu estou aprendendo isso, né? E aqui a gente diz, não, eu não gosto desse tipo de música, vamos ouvir outra, né? Porque a gente eu nem... como é que é? As palavras têm poder. A gente grava as músicas, né? E às vezes são frases que reforçam crenças negativas, questões culturais, não trazem, enfim, substância, né? E que a gente tem que ver e fazer escolhas na vida, com certeza, né? Então, o bebê precisa de alguém que cuida dele. Esse vínculo de pertencimento, de ser amado, de ser querido, é quase vital para um recém-nascido. Então, ele precisa ser cuidado para entender que ele é deste lar, né? Primeiramente, né? Então, aí tem uma coisa que eu quero dizer, que às vezes, né, ainda pensando nessa mãe que tem a dificuldade de se comunicar com o bebê, então você sente, né, você vai fazer as atividades e não consegue, ou seja, não dá conta. Então você fica com raiva, né? Você não dá conta de fazer o negócio. Eu queria conseguir fazer ele dormir, mas eu não consigo. Tarará. Aí eu me culpo, né? Porque por que eu não consigo fazer dormir? Todo mundo faz, ela faz, outro faz e comigo não, né? Eu sou a mãe, por que comigo é assim? Bom, o bebê, daí, tipo, eu tô vivendo essa minha questão de adulta, de maternidade e maternagem de mulher, mas e meu bebê? Como que ele está recebendo esta minha questão, né? A criança fica com raiva de mim, porque eu não estou ali disponível, eu não estou presente totalmente. Estou aqui, mas estou pensando, eu estou no celular, eu estou fazendo outra coisa junto com a criança, né? E aí ela sente culpa de ter raiva da mãe, porque ela ama a mãe, ela não pode ter raiva de quem ela ama, né? Então, fica bem complicado para a cabeça deles. Por isso a gente tem que tratar as nossas questões, né? Então, de novo, como que eu faço para ser uma melhor mãe e um melhor pai? Sarar, ser um adulto saudável, fisicamente e emocionalmente. Porque as nossas crianças, ó, vão perpetuar o nosso jeitão de ser, de viver, de agir. E a gente vai perpetuando na nossa espécie, vai deixando pessoas melhores ou pessoas mais ou menos, né? Então, o estágio de comportamento, né, entre pais e bebês, né, conversa, primeiro eles têm como é que é? Os reflexos, né? Então, eles vão responder aí de forma mais automática ainda, e não são capazes de fazer já uma interação entendendo o que está acontecendo, né? Às vezes ainda sorriem de reflexo, né? Aí depois, né, então no primeiro mês é mais ou menos isso, né, no segundo mês que já começa a interagir um pouquinho mais com quem cuida dele, né, então quando você já chega ele já sorri para você, diferente de outra pessoa que chega e ele não sorri, né, então ali ele começa já a entender, né, a aprender essas sugestões aí dos adultos e se adaptarem para eles começarem a ter uma relação, né. Aí no terceiro mês, então, já consegue até assimilar, né, e reagir, interagir e reagir, né, ou seja, já consegue ter um nível de compreensão um pouco melhor. E aí no quarto e quinto mês a gente já tem uma ideia de como que é essa relação de pais com os seus bebês, né, porque de comunicação e de relacionamento com o bebê. E dá para a gente, em cada mês, melhorar bastante, né? Mas como que faz, Sara? Tem que fazer uma visita em domicílio e ver como que é o lar, como que funciona. Tem que conversar para saber como que vocês acordam, como que vocês vivem, como que vocês agem, para daí a gente estar melhorando, ou dizendo, é isso que está comprometendo, é esse negócio, o jeito que vocês fazem, talvez a reação está dando ao contrário. Então, a gente tem que arrumar um pouquinho isso. Não, a gente não precisa falar assim, parece que a gente está recompensando em vez de compensar alguma coisa, então está entendendo de uma outra maneira, né? Então, né, e por que a gente fala tudo isso, né? Porque os adultos são o resultado da infância que vivemos, né? Tá bom? Então, os estudos mostram que crianças provenientes de lares em crises ou violentos, né, que tem violência, com pais e mães agressivos, né? Dificuldades estão associadas a dificuldades futuras de relacionamento.
Então, agressividade, desamor, problemas conjugais, dificuldades escolares, problemas de violência, tudo isso, né? Então, porque a gente teve crise no lar, porque a gente viveu situações difíceis, né? E, claro, recorrentes, né? Não é uma ou outra pontual que já vai deixar um registro e tal. Mas novas pesquisas já estão demonstrando que, na verdade, né, antigamente era pobreza, era violência, mas hoje não é, né? Essa agressividade, essa dificuldade de ter um ser humano mais consciente, né, que não faça tanto mal, pelo contrário, faça muito mais o bem, é resultado dessa falta de amor, né, desse vínculo de família, porque a gente não aprende, né? Então, a gente tem que, a gente aliás, não aprende, a gente precisa aprender com a família, né, as coisas boas da vida, como ser um ser humano bom. Porque se a gente não ensina, ele vai aprender lá fora, e não vai aprender como a gente quer que aprenda, né? Vai ser do jeito que será, né? Então, por isso a gente tem que olhar para eles. Então, a diferença está no amor, né? No afeto. Nesse vínculo, nesse tempo que ele vai se sentir pertencido, amado, estando conosco, né? E para depois se sentir forte, fortalecido para ir para o mundo, e para criar e para produzir, né? Então, quando você aprende e sente o que é amar, e soube o verdadeiro amor, né? Que é o que a gente vive em casa, né? Então, lembre-se, a gente já foi um bebê, né? Eu sempre penso nisso, né? Como que foi minha infância para eu ser e pensar do jeito que eu sou hoje? Então, algumas coisas eu faço diferente com a Serena, mas às vezes eu tenho dúvida se vai dar bom lá na frente, né? Porque a gente às vezes não tem esse parâmetro, mas você quer fazer o que é melhor, o que você sente que tá bom, porque não adianta você fazer o que te ensinaram se isso não faz mais sentido para você, né? Então, se eu aprendi com algumas chineladas, para quê? Por que que foi assim? Para que que foi assim, né? Será que pode ser diferente, né? Então, alguém já dedicou um tempo para nós, né? Até a gente crescer, né? A gente já foi bebê, já foi criança, quem nos cuidou, como nos cuidou, né? E até a gente andar com os próprios pés, a gente cuida, né? Então, isso é o que eu quero trazer nesses slides, né? O nosso tempo mais importante é esse, é quando os nossos bebês, nossos filhos são pequenos. E aqui, eu devolvo a pergunta, né? O que vocês vêm fazendo de diferente para receber, para planejar o tempo quando esse filho chegar? Se ele já estar aí, se ele já está aí, né? Como é que está sendo a vida em família? Se vocês estão felizes, se está pesando, se a gente só tem histórias boas para contar e aqueles momentos e dias difíceis, porque acontece em qualquer família, mas não aqueles discursos que, nossa, meu, primeiro filho, segundo filho, então, né, como é difícil, ou então, o segundo, ou o contrário, tipo, o primeiro é difícil, mas o segundo a gente já sabe, então já passa batido. O terceiro, então, né, aí já vira aquilo porque a gente nem dá bola, porque a gente sabe que dá assim. E o nosso comportamento deveria ser o contrário, né? O primeiro filho, foi um pouquinho mais complicado, porque eu não sabia tanto, apesar de ter me preparado. O segundo, então, onde eu posso melhorar naquilo que faltou, né, no primeiro? E no terceiro, então, aí eu vou mestre já, sempre melhorando, e não o contrário, né? Que aí a gente soma para aquelas falas, né? O sanduíche é o problemático, o que ficou mais novo é o mimado, porque a gente foi decaindo na qualidade do cuidado, só porque disseram que é assim, né? Não, pelo contrário, eu sou aquela que, se pudesse ter, e talvez numa próxima vida terei, 2, 3, 4 filhos, para experimentar como é criar um, criar dois, né? Então, muito, né? Finalizando, o que a gente tem de mais importante é esse tempo no início da vida, né? Então, quem dera a gente chegar, e talvez a gente chegue lá, porque tem muitas pessoas pensando assim, num sistema, né? num governo, o governo que eu digo, o jeito que a gente se estrutura enquanto sociedade, né?
para poder olhar para as famílias no início da vida e cuidarmos, né, das crianças quando elas são pequenas, para quando elas se tornarem bons adultos, serem adultos que a gente possa, enfim, trabalhar com eles, né? Que a gente possa votar neles, que a gente possa acreditar neles, tudo isso, né? Porque a gente que faz, se a gente for pensar, o adulto de amanhã, nós adultos, nós temos as crianças hoje conosco, somos nós adultos que preparamos elas amanhã, né? Acabei. Eu adoro esse tema. Ai, ai. Você está aí gravando? Esse tema é muito bom, né? Bom, né? Adoro, adoro, adoro falar sobre isso. E, e saber se vocês têm perguntas, né? Vocês duas já estão careca de saber, né? Que eu falo um monte, a gente divide muito. Já estamos há alguns anos compartilhando, inclusive de nossos bebês, né? É. Né? Bebês, gataria, tudo aprendendo. A Beth já tem o Pedro já está fazendo 14 anos, né? Fez 14 anos, né, Beth? São 14 anos que a gente se conhece, né? Trabalhando com as famílias e com os bebês. Né? Que bom. E aí? E sempre é diferente, né? De uma família para outra, né? A gente que observa de fora, né? Sempre. É sempre diferente. Um Toda lar hora. do outro, uma criança do outro, um jeito, cada um cuida de um jeito, lida de uma E forma. às vezes a gente surpreende, né? A gente, eu acho que vai assim, acho que vai assado. E a gente sempre diz, não dá. Vamos ver para ver como é que vai dar, né? Que a gente às vezes se surpreende, acha que é uma coisa com um e da outra, né? Mas o que a gente aprende com as famílias, né? Com o jeito que eles têm de lidar entre eles é muito, muito legal, né? Muito bacana mesmo. E aqui, né, entre nós, e como eu sou sincera, eu sempre falo a verdade, eu posso mandar um super elogio para o pai do Luca, tá bem? Que é um baita pai, né? Não excluindo os outros, viu? Que vai ficar gravado, né? O Mas eu não Luca tá conheço aqui. o Eduardo, não é o Eduardo, né? O Eduardo de Souza não é o Eduardo. O Eduardo, aquele nosso é... Este é outro Eduardo, né? Não é o pai da Yasmin, né? Que é Eduardo, Ricardo. Eduardo Souza, é o Eduardo Ricardo. Aham. Sim, Eduardo Ricardo Oliveira de Souza. É o Eduardo da Yasmin. É, aham. Sou o Joe? Fui eu? É É, tu? Sou eu. Que isso, não é Eduardo, Ricardo, não sei o que, o Souza eu já não lembrava. É o último. Pois é, É né? o último. Uhum. Ah, que bom. Então temos mais um papo aí, participativo, a né? Nádia queria falar um pouquinho. Queria, na verdade, é o Luca que está aqui falando, dizendo que ele concorda que o pai dele é Mara. É, eu tô escutando ele. É, Ainda os viu, barulhinhos. né? Para, é uma gostosura. E sabe que eu queria comentar, a minha bateria está terminando aqui, mas eu queria comentar que as pessoas falam assim, eu tenho o primeiro filho e o Lucas é tão maravilhoso, sabe? E aí falam assim, mas daí não vou ter o segundo, porque vai que vem diferente do primeiro, né? Vai que vem uma pestinha, vai que não dorme, vai que não sei o quê. E isso que tu falou, Sara, eu acho que é bem por aí, né? Por que a gente tem que esperar o pior se a gente está se trabalhando e fazendo o nosso melhor, né? Então, bem legal. Parabéns, amei. Ai, que bom. É. Estou só na expectativa pós-puerpério para daí a gente se juntar também, né? Vamos biodançar muito com os bebês, sem os bebês, com os maridos, né? Só nós Sim, mulheres. ansiosa também. Mas quero fazer um encontro para reencontrar vocês aí, né? Então, Sobre o ponto que a Sara falou ali dessas crianças crescerem e se tornarem até da gente votar neles, né, que ela falou na questão de política e tudo, eu acho assim que a gente, a breve tempo, ganhou, né, essa questão da tecnologia, que hoje a gente está se falando aqui, cada um das suas casas,
e isso ganha o mundo, né? E se tu for ver assim, 500 anos de Brasil, 2000 anos após Cristo, o tempo que a gente tem dessa tecnologia é tão pouca, e a gente já ganhou muito de poder compartilhar tudo isso. A gente vê a mudança na nossa própria sociedade, principalmente aqui no Brasil, de da gente estar evoluindo, né, para esse lado do cuidado, do amor e etc. Eu acho que com essa tecnologia isso só vai aumentar mais e mais. A gente tem que a- os bandidos aproveitam aí para ficar dando golpe, a gente tem que aproveitar a tecnologia para fazer o bem também, né? Eu acho que é por aí que a gente vai. E tem muita fé que o bem vai vencer, a gente vai usar essa tecnologia para conquistar mais e mais famílias e tornar a sociedade melhor. Que bom, Aí. né? Nós da humanização, pensamos mesmo assim, né? E o que tu falasse, o bem acho que sempre vence o mal, sabe? Porque a gente sempre está melhorando do que piorando, né? Apesar de algumas coisas às vezes parecerem pior e tal. Mas ele não mostra muito, porque o bem, a gente faz o bem e pronto, né? O mal compete, né? Ele tem que aparecer. Então, mas é isso aí, a gente usar a tecnologia para contar histórias boas, né? Para falar sobre isso, sobre o quanto é bom a gente cuidar dos bebês, né? Fico muito feliz, viu? Dos papais estarem aí, né? Do Luca veio participar, que legal, viu? Muito graças. Logo a gente se encontra, né? Semana que vem a gente tem um encontro presencial, né? Na Isso. quarta-feira, com o osteopata. Aí É amanhã, mesmo? amanhã já lanço o convite para todo mundo. Presencial, né? Então, se quiserem dar uma voltinha, podem vir também, né? Pode levar os babies, que a gente adora cuidar os babies na Isso, tem palestra. bastante lugar, né, para cuidar deles. Uhum. Ah, a Paty tá entrando agora. Ai, Ah, sim. E dá para cuidar dos babies durante a aula. Oi, é, Paty. ia ser bom. Não ligou o áudio ainda. A, a Guta, antes de ter o parto, ela estudou com vocês, né, doulas, e claro que buscou também na internet bastante coisa. E comentou comigo, né, a gente, ela optou por não ter o plano, fez várias opções, e uma das coisas que ela falou, ó, só quero consultar no osteopata, né? Isso aí era uma coisa que eu não sabia nem para onde ir, assim. E foi bem massa, assim. A gente foi e valeu super a pena, assim. Quem tiver a oportunidade de ir no presencial, eu tô ansioso para ver como vai ser. O encontro interativo, né? Isso. Vai ser muito É, bom. ontem, Se o Luca tiver companhia da Yasmin, a gente vai. olha aí, né? Ia ser legal. Ontem, Aham. inclusive, a gente falou de vocês, porque estava a Thalita conheceu vocês no encontro presencial, lembra? A Thalita Boleira, vocês lembram da Boleira? Sim, Aquele lembro, sim. encontro. Sim, sim. Aham. Virou o Ela apelido lembrou. dela. Oi. A boleira, lembra? Todo mundo lembrou que ela fala de boleira. Achei tão bacana. Ah, não é doceira, não, é boleira. Não sei que legal, né? Mas ela lembrou e perguntou. Parece que ela segue vocês, a Guta e o Eduardo. Mas quis saber da Nádia. Ah, que legal. Lembrou de vocês, A quis Paty saber. entrou aí, a gente tá. Disse que foi pôr a Gaia para dormir. Hum, A Gaia não queria dormir. O Lucas se comportou hoje e a Gaia não queria dormir para participar. É difícil, é Foi difícil. tão legal ontem, foi muito legal. Só me preocupei muito que a Paty foi a última a chegar em casa, né? A Gaia não foi, Lá em né? Ficou com a Gravatar. avó. Não, ficou com a avó. Ainda bem, porque, foi. A gente foi indo, né? Porque daí a Serena tinha companhia, daí eu larguei, deixei Sempre, sempre vocês vão. Daqui a pouco já combinar para o curso o pessoal dormir na tua casa, porque vai ser isso, mais tarde. A gente fazer uma imersão. Vai vai fazer imersão agora. não, porque sempre Que vai até legal. tarde, é difícil parar.
É, Mas foi ótimo, tá? Eu cheguei em casa tarde, mas eu tava com vontade de contar tudo. Aí não tinha ninguém para contar, eu fiquei, ai meu Deus, eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Aí eu vou ficar, eu preciso mandar mensagem para alguém. foi muito legal. Que bom que gostou, Paty. Nós. Uhum, uhum. Ah, que bom que tu viesse mesmo para dar um oi, né? A gente tá mesmo finalizando. Eu ainda ia tentar, só que ela tava gritando. Aí eu falei, poxa, nem se eu desativar o microfone, que aí eu não vou prestar atenção. Aí eu falei, deixa eu ver se ainda tá online. Aí eu cliquei. Falei, elas Ah, ainda que estão aí, legal. vou pegar. Foi muito legal, porque daí ontem a Paty trouxe muita informação para o casal, né? De primeira viagem, né? Como a Paty já pariu a Gaia, tá aí com o Eros para A chegar. Thalita adorou, falei com ela ontem à noite e hoje. Que bom. Ela tá na função dos Eles... 1000 docinhos aí para acabar, para semana que vem tá livre. Isso mesmo. Ah, mas então tá. Vamos nos falando, Paty. A gente tá gravando, né? Então, é bem Gostou do legal. cenário, Sara? Gostou do cenário? Ficou bom, né? Então, eu falei para as meninas, eu estou sentada em 5 almofadas, mas ninguém está vendo a minha almofada. E o playground dos gatos atrás, o parkour. Sim, né, viu? Calma, hoje foi a festa, né? Mas tá bom, vamos lá. Ficou bom. Assumir os filhos, né, Beth? A Beth disse, é muito gato, né, Sara? Eu digo, acho que é meio. Vamos ver depois da castração se alguém leva uma, pelo menos. É muito Eu. filho. Olha aí, Você vai levar uma? Aí, ó. Eu quero. viu? É, que bom. Aproveita. Que aqui não Tá. dá, aqui já deu o máximo. 3 no apartamento. O último já foi o brinde, já. O mostarda já foi o plus do plus. Não cabe mais. Então tá, Olha, acho que a gente se vê então semana que vem, quarta-feira. Espero ver todo mundo no presencial. isso. Vem um osteopata, Paty, se quiseres dar mais uma voltinha, dá um cheirinho aqui, vem com a Gaia, tem o parquinho, vem com a Mames, que daí termina mais cedo também, Sim, né? É numa quarta daí, né? Talvez a Gaia possa vir. Na Que ontem, quarta. não, ontem foi quarta, né? Ontem foi quarta. hoje é Por isso, quinta, né? Mas no que na próximo quarta que ela encontro é tem um quarta. compromisso, É, né? mas eu vejo. Ela ficou bem. Ela ficou Ficou bem bem? com a minha mãe. Né? Quando eu cheguei já estava mais do que apagada. Que... Então tá bom. Ficamos por aqui. Então tá. Boa noite, Vamos tirar pessoal. uma fotinha? Vocês tiraram uma fotinha de nós todos? Só se ligarem a câmera, né? Que graça tem sem câmera, galera. Ah, tá Deixa eu bom. ligar aqui. Dá uma melhorada, como é que é, no cenário, né, Eduardo? Oi, oi. Não sei. É. Quem mais tem câmera? Oi, espera. Tô tentando. Oi, amigo, todo mundo! Olha, vocês também! Ei, família! No A Yasmin tá escurinho! 1, 2, tá 3. no toalete. Isso, tentar um pouco de luz, que vocês dois estão muito escuros aí, vocês com os beijos. Acende e apaga, tipo, rapidinho. Aê! Ei, papis! E...